Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 1. Glória a Deus. Muito feliz por mais esta rica oportunidade, por mais esse grande privilégio de poder estar ministrando a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, vamos ler apenas 2 versos. O verso de número 2 e o de número 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Se assente glorificando e exaltando o nome do Senhor, louvando esse Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Esse texto é um texto bem conhecido da Igreja do Senhor. Josué, um profeta também bem conhecido. E nós vemos aqui no primeiro versículo que nós lemos, que Deus anuncia que Moisés tinha morrido, tinha partido, o Senhor tinha tomado o seu servo, mas nós podemos entender que a caminhada tinha que continuar. E agora estava sobre os ombros de Josué. E para quem conhece a história de Moisés, vai entender que a missão de Josué seria uma missão muito difícil, uma vez que, com certeza, ele tinha em Moisés um homem capacitado, um homem realmente que tinha todos os requisitos que talvez ele achasse que não teria condições de substituí-lo. E nós vemos aqui Deus, então, encorajando Josué. Não temas, eu serei contigo. Assim como fui com Moisés, eu serei com você também. Não foi Moisés que passou por todas aquelas lutas. Foi eu. Podemos dizer que Deus falou dessa forma a Josué. E eu serei contigo também. Enquanto você acreditar que eu que estou no comando, as coisas acontecerão da melhor maneira. E logo de princípio, algumas situações nós podemos falar aqui algumas coisas que Josué já teve que enfrentar. A passagem pelo Jordão. E ele tem a missão de conduzir aquele povo, e nós estamos falando aqui de cerca de 2 milhões de pessoas, segundo as Escrituras.
Irmãos, quando nós paramos para imaginar uma pessoa liderando 2 milhões de pessoas, e em pensar que ele vai ter que ter êxito, aí você começa a pensar, poxa, mas 2 milhões de pessoas, nós sabemos que nós somos diferentes uns dos outros. Quem aqui não entende que quanto mais pessoas, mais complicado fica para resolver algumas situações, algumas circunstâncias? Sabe por quê? Porque às vezes você liga um ventilador como esse e algumas pessoas sorriem, fica muito satisfeito, alegre, que maravilha. Enquanto outras pessoas detestam. Eu não suporto isso. Ligaram esse ventilador. Então, você imagina 2 milhões de pessoas. Você ter que conduzir esse povo e fazê-los prosseguir as jornadas sem muitos problemas. Então, quando a gente começa a olhar por esse lado, irmãos, a gente vai ver que a missão do homem era complicada. A missão daquele profeta não era tão simples, mas era possível, porque Deus estava com ele. Foi o próprio Deus que disse a ele, como nós vimos aqui no texto sagrado, não temas, eu sou contigo. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, pode ficar tranquilo, eu serei contigo. E eu quero trazer uma palavra hoje, amada igreja, exatamente nesse sentido. Deus é conosco. Deus é contigo. Eu sei que todos nós temos as nossas dificuldades. Eu não tenho nenhuma dúvida que algumas pessoas aqui talvez está aqui hoje pela graça de Deus, porque em meio às dificuldades que a vida traz para as nossas casas, para as nossas famílias, talvez algumas pessoas tivessem até desculpas para não estar aqui. Aí eu tenho passado tanta tribulação, é isso, é aquilo, é o filho dando trabalho, é o meu vizinho, é no meu trabalho, no meu serviço, o meu chefe tem me enchido a paciência, e por aí vai. São tantas coisas que muitos de nós aqui pode falar, pode dar como desculpa para não virmos à igreja, para não estarmos aqui hoje. Dificuldades que surgem nas nossas vidas. E às vezes nós olhamos para um irmão do nosso lado e pensamos, esse irmão não tem tanta dificuldade assim. Parece que as nossas dificuldades são sempre maiores que as dificuldades de quem está do nosso lado. E aí, quando nós olhamos para a situação de Josué, a missão que aquele homem tinha em suas mãos, aí começamos a entender que o nosso problema, as nossas dificuldades, elas não são tão grandes. Imagina você tendo que conduzir 2 milhões de pessoas.
seria difícil? Essa foi uma das dificuldades de Josué. Aí nós vemos mais à frente que Josué agora tinha a missão de conquistar Jericó. E quem não conhece alguém que realmente observa as Escrituras Sagradas, quem não sabe da história da cidade de Jericó? Uma cidade fortificada, uma cidade segura. E no começo aqui alguns irmãos falando sobre a questão de muro. E Jericó tinha uma grande muralha, uma cidade bem armada, segura, que agora ela seria tomada pelo povo de Israel, pela liderança de Josué. E isso aconteceu. Isso aconteceu porque Josué obedeceu à voz do Senhor. Irmãos, se tem uma coisa que eu gosto muito de falar nas ministrações, quando eu tenho oportunidade, é que as pessoas estão esperando por vitórias sem lutar, sem enfrentar o inimigo. Às vezes ficamos com os braços cruzados, esperando a resposta de Deus, quando na verdade Ele já nos deu a resposta. Prossiga, siga em frente, não temas, eu serei contigo, por onde quer que andares. E a maioria das pessoas ultimamente está esperando. Quando surge qualquer dificuldade, é muito pesado. Eu não consigo. Está muito difícil. A pessoa já está declarando que quer resolver a situação com as suas próprias forças. Porque eu não consigo imaginar alguém que acredita no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que tem o controle nas suas mãos, dizer que algo está difícil, que algo está complicado. Você acredita em alguém que tem o controle de todas as coisas e que pode todas as coisas, e ter coragem de dizer: não consigo, não dá, está muito difícil. Você acha que se Josué tivesse voltado atrás, ele tinha conseguido passar o Jordão com toda aquela multidão? Você acha que se ele tivesse voltado atrás, ele tinha conseguido conquistar Jericó? Qual tem sido a luta que você tem enfrentado? O que você tem almejado conseguir? O que tem estado tão difícil na sua vida? Será que não podemos ir em frente, prosseguir, acreditar na promessa de Deus? Ou será que Deus
ele cumpre promessas só na vida de Josué? É claro que não, irmãos. Aquele que crê em Deus, aquele que confiar e ir em frente, ele vai obter a vitória. Resposta favorável virá ao seu encontro. Porque nós temos que acreditar na palavra de Deus. Nós temos que crer no que o Senhor preparou para nós. Mais adiante, nós vemos que o povo de Israel é surpreendido. E eles sofrem aí a primeira derrota no comando de Josué. O interessante é que aquele povo, a palavra de Deus nos relata que eles planejaram um ataque a um povo e mesmo assim foram derrotados. Os homens da cidade de Ai conseguiram vencer o povo de Israel. Por quê? Por conta do pecado. Por conta de não acreditar na palavra de Deus. E foi preciso só um homem, Acã. Por conta do pecado de um homem, todo o exército sofreu, foi derrotado. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos ser vigilantes. Foi-se falado aqui de uma fenda no muro. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que muitas das vezes a falta de vigilância nossa pode levar uma pessoa que nós amamos à derrota. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Vigiar. Buscar sempre a resposta no Senhor. Aquele grande líder não conseguiu entender o porquê daquela derrota. Ele se prostra diante de Deus e clama ao Senhor, não entendendo o que tinha acontecido. E Deus simplesmente fala para ele: houve uma quebra de concerto. Não fizeram como eu tinha ordenado. Irmãos, isso é muito triste. Imagina você andar em sinceridade, andar corretamente, e às vezes você receber a punição, porque alguém muito próximo de você não agiu corretamente. É por essa razão que nós precisamos nos unir cada vez mais. Porque se nós nos unirmos, nós seremos mais fortes. Imagina você chegando em determinado lugar e alguém olha para você e começa a falar de pessoas que fazem parte da sua vida. E você ouve aquela pessoa dizer que aquelas pessoas são um exemplo. Aquelas pessoas são pessoas honestas, pessoas boas.
e começa a dizer tudo de bom dessas pessoas. E você começa a imaginar, poxa, eu ando junto com aquelas pessoas fazem parte de mim. Isso significa que se nós nos unirmos, se nós trabalharmos juntos, nós seremos bem-sucedidos. Se nós trabalharmos juntos, nós vamos conseguir passar o Jordão. Se nós trabalharmos juntos, nós vamos conseguir vencer a barreira, conquistar cidades, por mais fortificadas que elas sejam. Nós vamos conseguir. Mas para isso nós precisamos ser obedientes e andarmos unidos. Porque por conta de o pecado de um, o restante pode pagar o preço e pode sofrer a derrota. Então, depois de tudo isso que tinha acontecido, Josué não tinha entendido. Por quê? Porque simplesmente ele se prostra diante de Deus. Eu acredito que começa a dizer: Senhor, eu tenho andado em sinceridade, eu tenho feito a tua vontade. Mas o porquê disso? Irmãos, independente se alguém decide andar certo ou não, é importante nós termos também na consciência que aquele que anda em sinceridade, ele pode até sofrer a pena aqui nesta vida, mas na vida vindoura não. Eu gosto sempre de deixar isso bem claro. É evidente que todos nós queremos ser bem-sucedidos aqui. E a palavra de Deus nos ensina que se nós obedecermos, se nós andarmos conforme o que diz a palavra de Deus, a possibilidade de nós sermos bem-sucedidos até aqui nessa terra, eu posso dizer que é 100%. Geralmente, quando algo dá errado, é por consequência nossa mesmo. É por alguma coisa que nós deixamos de observar na palavra. Porque se andarmos conforme a palavra de Deus, não tem como nós não sermos bem-sucedidos. Não tem como nós não sermos bem-sucedidos. Deus não mente. Você pode notar que todas as vezes que nós falhamos, vem uma consequência sobre as nossas vidas. Vem uma consequência sobre as nossas vidas. E ainda existem muitas pessoas que estão esperando não sofrer consequências, mesmo quando erram. Talvez, quantas pessoas aqui já disse para si mesmo: eu não mereço isso. Eu tenho lutado. Por que isso está acontecendo comigo? E aí nós precisamos estar examinando as nossas vidas. Porque se nós examinarmos, nós vamos acabar achando, de fato, o que precisa ser corrigido. Porque para sermos bem-sucedidos, é obedecer a palavra de Deus.
O que está errado precisa ser corrigido. É simples, né, irmãos? Mas pode acreditar, muitas pessoas não têm importado com isso. Muitas pessoas têm deixado a desejar, não têm se preocupado em conhecer as Escrituras. Nós temos falado aqui da importância de estar numa escola bíblica, de ter sede, de aprender a palavra de Deus, de conhecer a vontade de Deus. Mas existem muitas pessoas escolhendo outras coisas, preferindo outras coisas do que isso. E é muito importante nós aprendermos de Deus. Quanto mais nós aprendemos de Deus, mais nós vamos descobrir o quanto nós somos insignificantes. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ainda você consegue enxergar quem é você. Nós mesmos não nos conhecemos, irmãos. Nós mesmos não nos conhecemos. Deus nos conhece. Deus conhece a cada um de nós. E a prova está aí. Quando você começa a se aproximar mais de Deus, você começa a ver algumas fendas em você. Você começa a ver algumas manchas em você. Nós conseguimos enxergar algumas coisas em nós que precisa ser mudada. E isso só acontece quando nós nos aproximamos de Deus, aquele que verdadeiramente nos conhece. Não é interessante isso, irmãos? Nós mesmos não nos conhecemos. Quando você enxerga que precisa mudar alguma coisa na sua vida, é Deus a quem te mostra. É Deus a quem te fala. Então vamos nos aproximar de Deus. Vamos estar mais perto do Senhor. Porque fazendo isso, muitas coisas em nós que precisam melhorar, que precisam ser corrigidas, elas vão ser corrigidas. Porque Deus, Ele quer o nosso bem. Mas Ele não vai fazer o nosso bem se nós não quisermos, se nós não abraçarmos a sua vontade. Tem muita gente querendo que Deus realize uma obra, um milagre na sua vida, mas não move um dedo para isso acontecer. E se nós pararmos para pensar, isso é uma vergonha. Você ter alguém que pode resolver os seus problemas. Você ter alguém que pode te dar a vitória. Você ter alguém que pode te entregar a bênção. E ainda não procurar fazer nada. Não nos esforçarmos nada para isso. Pense bem nisso, irmãos, igreja do Senhor. As grandes e muitas vitórias de Josué foi porque ele obedeceu, porque ele prosseguiu, ele ouviu a voz do Senhor, ele entendeu que se ele obedecesse, se ele meditasse na lei, ele seria um vencedor. E cabe a nós também
abrirmos os nossos corações e pensarmos desta maneira. O que precisa, o que necessita para cada um de nós termos a vitória, para alcançarmos os nossos objetivos. Aquele sonho, todos nós temos, almejamos. O que precisa para ele ser alcançado? Será se o problema está em Deus? É claro que não, irmãos. É claro que não. Deus está de braços abertos, esperando a decisão do seu povo, esperando a nossa reação para reagir a nosso favor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender isso, porque se nós compreendermos isso e colocarmos em prática, nós seremos um povo mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.